Nós fazemos parte da equipe da Clínica Infantil Criarte. Dislexia é um transtorno neurobiológico específico da aprendizagem. Ele se localiza no lobo frontal, área da comunicação. É um transtorno de aprendizagem porque afeta muito a leitura e a escrita. Os disléxicos têm dificuldade em decodificar as palavras ou, às vezes, o seu significado. Mas, atenção, dislexia não tem nada a ver com a inteligência, mas sim com os processos cognitivos, auditivos e visuais. Crianças e adultos disléxicos têm inteligência normal ou até mesmo acima da média. Não existem exames médicos específicos, laboratoriais, para identificar a dislexia. Assim, o diagnóstico é dado através de testes realizados por uma equipe multidisciplinar. É também muito comum que o diagnóstico aconteça tardiamente, porque as dificuldades do disléxico podem ser facilmente confundidas com distração, com falta de atenção, preguiça de ler e coisas do gênero. A dislexia é uma deficiência invisível, que não aparece no físico, não está no corpo, e por isso é ainda mais importante falarmos sobre isso. Alguém perto de você pode ser disléxico e até nem saber. Alguns sinais, mesmo na infância, podem ser observados e servirem de alerta, como, por exemplo, leitura e escrita muito lentas e muitas vezes imprecisas, dificuldade em entender o que leu. Isso porque o disléxico está mais concentrado em decifrar as palavras e por isso acaba perdendo o significado geral do texto. Troca de palavras parecidas, inversão de letras, sinais e números. Por exemplo, ler frios ao invés de frios, ou 28 e não 82, ou escrever parto ao invés de prato. Textos grandes, letras pequenas, tornam intimidadores a leitura para o disléxico, assim como ler em voz alta. Tem dificuldades em copiar do quadro e os ditados são um grande desafio. O disléxico não consegue processar aquela informação falada e toma notas, por isso que o ditado fica tão difícil. Tem dificuldades na pontuação e muitas vezes utilizam letras maiúsculas aleatoriamente no meio do texto. Na matemática surgem ainda as dificuldades: interpretação das perguntas, a confusão dos símbolos, quando é mais, quando é vezes, quando é menos, quando é dividir, a dificuldade em memorizar números por tempo suficiente para realizar a próxima etapa do cálculo e a dificuldade de memorização. Memorizar as várias etapas necessárias de um problema é muito difícil para o disléxico. Socialmente divaga e se perde nas relações e não tem prazer em frequentar a escola. E na parte motora, dificuldade na lateralidade e na motricidade ampla e fina. Confunde esquerda, direita. A vida escolar e a profissional do disléxico requerem atenção, porque além destas dificuldades, ele também apresenta dificuldades de concentração, se distrai facilmente, faz conexões laterais, se desviando do assunto central que está em questão, dificuldade no processamento dos pensamentos que podem ser lentos e sem sequência, demora para responder verbalmente ou por escrito, se distraem com o tempo e os materiais das atividades. Isso porque transforma mentalmente a informação em imagens para decodificá-la. E sob pressão, pode até sofrer um branco no pensamento. Na mesma forma que o diagnóstico é feito por uma equipe multidisciplinar, terapias orientadas por profissionais de várias áreas especializadas podem ajudar muito o desenvolvimento das habilidades necessárias para que o disléxico tenha uma vida melhor. Tantas dificuldades, compreensivelmente, podem trazer ansiedade, angústia, baixa autoestima,
depressão. Muitas vezes, o disléxico carrega a sensação de fracasso, de incapacidade, e assim como os sentimentos vão se sobrepondo. Ele se mostra chateado, se aborrece com as críticas, se sente cansado pelo esforço que precisa fazer. E é importante que a psicóloga comece o trabalho a partir da identificação do primeiro sintoma, para trabalhar as habilidades e as estratégias a partir dos estímulos corretos, de forma a minimizar qualquer dano possível. A psicóloga atua numa forma muito lúdica, trabalhando através de atividades que estimulem a identificação de imagens, letras, formas. Também trabalha a memória, a lateralidade, a cognição e a decodificação usando jogos e brincadeiras. E é nessas brincadeiras que vamos reforçando o comportamento, para que este aprendizado seja transferido também para os ambientes de aprendizagem. E também o entendimento das diferenças e de como lidar com as emoções, se tornando capaz de criar estratégias para identificar os desafios. O psicólogo também auxilia a família, a escola na compreensão do transtorno e em como lidar com ele. Para isso, o apoio da família e da escola são fundamentais. É na escola, inclusive, que a criança vai apresentar os comportamentos mais comuns para a identificação dos sintomas. E é fundamental, então, que o trabalho seja conjunto entre escola, família e clínica. Uma forte indicação tanto para o diagnóstico como também para o tratamento é a fisioterapia. A análise motora contribui principalmente pelo frequente atraso na definição do diagnóstico. Assim, a identificação das dificuldades motoras é de suma importância, não só para o diagnóstico, mas também para o estimular o desenvolvimento da motricidade, da coordenação de movimentos e do equilíbrio, melhorando até mesmo a interação social, já que principalmente na infância e na adolescência as dificuldades motoras prejudicam as atividades de lazer e esportivas. Na infância, esse estímulo às habilidades motoras é mesmo fundamental para o desenvolvimento do andar, correr, saltar, arremessar e rebater, e sobretudo para criar uma diversificação de possibilidades de ambientes, de recursos e de movimentos. Vale lembrar que não há regras, cada indivíduo tem a necessidade específica a serem trabalhadas, mas é sempre importante que se ofereça um ambiente diversificado e que propicie novas situações e percepções. Os movimentos são aprimorados através dessas interações, a partir do que as novas experiências vão exigindo. Falarmos de dislexia, não falamos em melhora propriamente, porque dislexia não é uma doença, mas falamos em redução de sintomas e criação de estratégias para o desenvolvimento de habilidades. E através delas, facilidades para as funções do dia a dia. A neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar que estuda a relação entre o sistema nervoso e a aprendizagem. Ela engloba todas estas especialidades unidas à pedagogia para promover o desenvolvimento global dos pacientes, de forma a melhor reabilitação, a prevenção dos distúrbios e as dificuldades de aprendizagem em geral. Os disléxicos não apresentam só indicadores de dificuldades, apresentam pontos fortes em comum. Normalmente, seu pensamento é inovador, imaginativo, é criativo, demonstra sensibilidade na combinação de cores, texturas, pensa por meio de imagens, tem senso de humor, pode ser muitas vezes uma pessoa engraçada, vê o todo demonstrando sensibilidade holística, soluciona problemas intuitivamente, é simpático e solidário e é empreendedor. A prova de que a dislexia não é impeditiva de nada está evidente em algumas personalidades que conhecemos bem. A atriz Whoopi Goldberg, ganhadora de Oscar, é disléxica. Agatha Christie, uma das maiores escritoras de livros de mistérios, era disléxica. A dislexia não impediu que Cher se tornasse uma das melhores e mais performáticas cantoras do mundo,
Tom Cruise, um dos maiores ídolos de Hollywood, mesmo convivendo com a dislexia. Franklin Delano, presidente americano, comandou o país durante os difíceis anos 30, a dislexia não o impediu. Pablo Picasso, o grande artista que revolucionou a pintura, também fazia parte deste grupo. Assim, disléxicos, vocês estão muito bem acompanhados. Esperamos vocês nos próximos vídeos da Criarte Interativa, para conhecermos cada vez mais sobre o universo das pessoas com deficiência.